O Supremo Tribunal Federal voltou hoje do recesso judiciário. Entre as pautas importantes do semestre estão a relação de trabalhadores com aplicativos, o mandato de governador no Rio e também o uso de inteligência artificial com a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. É a Thaisa Medeiros que volta para falar com a gente com essas atualizações. Haja desafio para a Justiça nesse segundo semestre, né, Thaisa? Muitos desafios, Márcio, e eles já começaram, então, a marcar as datas desses julgamentos importantes para esse segundo semestre. O mês de agosto tem muita pauta importante para a gente acompanhar. Começo falando da questão da uberização, né, que é justamente o vínculo de trabalho entre os trabalhadores informais ali de aplicativos e também as plataformas. Existem muitas ações correndo na Justiça do Trabalho e que vão ser pautadas, vão ser guiadas, na verdade, pelo que o Supremo Tribunal Federal decidir. É porque tem repercussão geral essa decisão do STF, então o que for decidido aqui vai justamente guiar essas outras decisões e ajudar, né, a desafogar aí esses tantos processos trabalhistas sobre esse vínculo empregatício ou não, ou autônomo, né, por parte desses trabalhadores. Então, fica para o dia 27 de agosto essa discussão. Já no dia 19 de agosto vai ser discutido um assunto também urgente, que é a questão do mandato tampão no Rio de Janeiro. A gente lembra, né, que houve a renúncia do governador Cláudio Castro, logo depois ele foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, não houve cassação do mandato porque ele já estava fora do posto, né, como governador, e diante disso ficou vago esse cargo. A linha de sucessão também não tinha ninguém que pudesse assumir imediatamente, ficou vago o cargo e agora o Supremo Tribunal Federal precisa decidir como vai ser esse mandato tampão. Inicialmente se falava em eleições diretas, podendo, né, levar os cidadãos às urnas para resolver esse mandato tampão, mas depois passou-se a falar principalmente sobre as eleições indiretas na ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, justamente com o voto ou secreto ou aberto. Isso ainda também está em discussão. Essa votação fica para o dia 19 de agosto. Há muitas pautas aí pela frente. O ministro Edson Fachin hoje fez um discurso na abertura dos trabalhos, comentou inclusive sobre as críticas que o Supremo Tribunal Federal vem recebendo e disse que elas não enfraquecem a instituição. Vamos ouvir o que ele disse. A força institucional do Supremo Tribunal Federal não reside na ausência de crítica, e sim na capacidade de conviver com ela, sem perder a serenidade necessária ao exercício da função jurisdicional. Um tribunal constitucional que decide todos os dias temas de grande repercussão social há de aceitar como natural que suas decisões sejam debatidas, analisadas e, por vezes, contestadas pela opinião pública. Essa tensão, quando exercida dentro dos limites republicanos, não fragiliza a instituição. Ao contrário, a fortalece e fortalece a democracia. Na sua tela já aparece o nosso analista de política, Caio Junqueira. Caio, o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, ele também encaminhou uma proposta de diretrizes para a prevenção e gestão de conflitos de interesses para integrantes do Poder Judiciário. É uma prévia do que pode aparecer naquele código de conduta para o Supremo que o ministro Fachin sugeriu. É relatado pela ministra Carmen Lúcia, mas aparentemente, fora os dois no Supremo, ninguém liga para isso. Isso, Márcio. É bem interessante essa proposta, né? É uma proposta de resolução, vai ser apresentada oficialmente amanhã ao Conselho Nacional de Justiça. Ela não pega o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal não se submete ao Conselho Nacional de Justiça, tem ali uma regulação, uma autorregulação própria sobre temas relacionados à vida, vamos dizer assim, dos ministros do Supremo. Mas ela é muito importante, essa proposta de resolução, porque a partir dela dá para a gente imaginar o caminho que o presidente do Supremo, Edson Fachin, deseja seguir com o Código de Ética, que ele pretende tentar vencer essa luta e convencer os demais ministros do Supremo a adotar. O que tem de interessante ali? São 23 artigos nessa proposta de resolução e acaba alcançando todas essas questões que colocam em conflito de interesse ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente viu isso bastante, principalmente mais recentemente no caso Master, no envolvimento direto e indireto de dois deles, no caso Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Por exemplo, o que trata? Participação de eventos, congressos e seminários. A gente vê muitos ministros do Supremo participando de congressos de empresários que têm causas
sendo julgadas no Supremo, então isso regula recebimento de presentes, hospitalidades, cortesias, benefícios ou vantagens. A gente vê muito jatinho, né? Gente oferecendo viagem para ministro do Supremo em jatinho, exercício de atividades acadêmicas, empresariais ou profissionais, vínculos familiares ou profissionais suscetíveis de produzir conflitos de interesses, ou seja, o ministro Edson Fachin apresenta isso, né? Visando ali que os tribunais façam quase que códigos de ética para cada um deles. Tem um prazo de 60 dias, essa resolução não será votada amanhã, isso vai ser analisado pelos tribunais, isso vai ser dialogado pelo presidente Fachin com esses tribunais, e a gente pode apostar que, vencido esse processo, esse assunto volta com mais força ali dentro do Supremo Tribunal Federal.